nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 até o 16. Mateus 5, do 13 até o 16. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do nosso papel como discípulo de Jesus. Amém? Todos acharam? Mateus 5, a partir do verso 13. Vamos ver. Então diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém? Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Como eu disse, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito do nosso papel de discípulo. E Jesus está falando aqui a respeito de um papel fundamental que nós temos como discípulo, que é o papel de influenciar. Você, como discípulo de Cristo, você tem um papel de influenciar. A missão do homem resgatado sempre foi essa. Quando Deus separou o povo de Israel para ser uma nação eleita, para ser uma nação sacerdotal, a função de Israel era que ela também influenciasse todas as outras nações. Esse era o papel de Israel. Deus nunca separou Israel para ser um povo restrito, para ser um povo isolado. Não era essa a função, mas o contrário. Deus separou Israel para que, através de Israel, todas as nações da terra fossem alcançadas. E aqui foi um grande erro que Israel cometeu no seu entendimento da vontade de Deus. Porque Israel chegou à compreensão de que eles eram santos, separados de Deus, que apenas eles continham a lei de Deus, e por isso eles se isolaram. Se isolaram a ponto de não nem sequer comunicar, conversar, se relacionar com diversas outras pessoas, porque o israelita, mais precisamente aqueles que tinham uma religiosidade muito aguçada, como os fariseus, eles compreendiam que eles não poderiam de forma alguma se relacionar com ninguém de fora. Havia algumas leis de Deus que colocavam algumas restrições referente a criar família, a se casar com pessoas que não comungavam da mesma fé. Sim, mas isso tinha um propósito. Mas a missão de Israel era de alcançar, era de abençoar e era de levar a luz de Deus para todas as outras nações. Mas Israel se isolou, Israel se negou e por isso Israel se perdeu. E quando Jesus veio, olha que coisa mais interessante. Por que os israelitas tiveram tanta dificuldade em compreender a missão de Jesus? Porque Jesus veio para resgatar exatamente essa missão. A missão de alcançar o mundo, de alcançar a todas as nações. Então Israel não conseguiu compreender. Quando Jesus esteve lá com aquela mulher samaritana, quando Jesus esteve com publicanos, quando Jesus esteve com romanos, o povo de Israel imediatamente acusou Jesus de estar traindo a aliança judaica, de estar traindo a lei de Deus. E Jesus, na verdade, ele disse, e
E ele conseguiu colocar isso de forma muito clara, objetiva e até dura diante daquele povo, que ele não estava vindo para descumprir a lei, mas ao contrário, ele estava vindo para cumprir. E por que Jesus disse isso? E parecia ser uma contradição, porque era essa exatamente a vontade de Deus. Deus queria alcançar todas as nações. Nunca foi propósito de Deus alcançar apenas um único povo. E da mesma forma, hoje para nós, essa é uma verdade absoluta. Nunca foi propósito de Deus alcançar apenas a mim e a você. Sempre que nós nos isolamos, sempre que nós, inclusive, tentamos imaginar que nós somos melhores e por isso nós somos separados do mundo, nós cometemos uma falha terrível, porque a nossa missão é de alcançar o mundo, alcançar a todos. E esse texto aqui, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a nossa missão de influenciar o mundo. Irmãos, analisando aqui o contexto do capítulo 5, e aí tem algumas lições aqui muito importantes para a gente poder entender, porque a nossa missão de influenciar é uma missão fundamental, claro, lógica, né? E nós influenciamos o mundo de forma santa, de forma preservadora e de forma visível. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessas três coisas, mas o que é mais importante, e só vamos perceber isso no contexto, é que para que eu possa influenciar, a primeira coisa que eu preciso é restaurar a minha identidade. E Jesus começa aqui no início do capítulo 5, a gente não precisa ler, mas Jesus começa falando das bem-aventuranças, não é isso? Não sei quantos conhecem o texto. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Então Jesus começa, de acordo com alguns intérpretes, começa estabelecendo o código do reino, o código de conduta do reino, o código de comportamento do reino. Ou seja, quem nós somos, ou o que nós devemos ser, qual deve ser a nossa identidade. E olha que a identidade que Jesus coloca aqui nas bem-aventuranças é uma identidade que nos confronta de forma muito intensa, porque o povo judeu, como eu coloquei, Jesus estava falando aqui para judeus nesse momento. E quando Jesus escreveu, é claro que esse texto não foi escrito apenas para eles, mas foi escrito também para todos nós. Mas nesse momento quem estava ouvindo as palavras de Jesus eram os judeus. E lembre-se que, como eu falei no início, eles se sentiam pessoas superiores, porque eles se sentiam que eram eles apenas que tinham a aliança de Deus e apenas eles deveriam ter. E por isso eles eram pessoas orgulhosas nesse sentido, orgulhosas religiosamente. E aí Jesus começa a colocar um sistema de identidades, de conduta, que confrontava todo e qualquer orgulho. Porque a primeira coisa que Jesus diz é, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito. E o que Jesus quer dizer com pobre de espírito? Pobreza de espírito, não está falando de pobreza financeira, econômica, mas está dizendo assim, olha, bem-aventurados aqueles que se sentem totalmente dependentes de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês precisam compreender que vocês não são nada. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos fazer nada, nós dependemos de Deus. Pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. Não está falando daquelas pessoas que vivem chorando, mas está falando do sentimento, da tristeza gerada pela consciência do nosso pecado, a compreensão do nosso pecado. Eu sou um pecador, eu sou indigno porque eu sou um pecador, eu dependo completamente de Deus. E por quê? Porque eu sou indigno, eu não sou nada sem Deus, porque eu sou pecador. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Olha que coisa interessante.
Fome e sede de justiça é o desejo de quem quer ser discípulo de Jesus, de quem é discípulo de Jesus, mas o texto fala que não são as pessoas que têm fome e sede de espírito que alcançarão, mas diz que elas serão satisfeitas. Nesse processo de fome e sede de justiça, não sou eu que alcanço a justiça, mas é Deus que me dá a justiça, porque a Bíblia nos ensina que nós fomos justificados por Jesus. Eu me tornei justo por Jesus, não por nada que eu fiz. Ninguém é capaz de se tornar justo. Apenas se apropriando do que Jesus fez na cruz, nós nos tornamos justos. Todos nós, e é por isso, irmão, olha que coisa mais interessante. Por isso que o pastor e o ladrão poderão ir para o céu. Por isso que o Papa e o traficante poderão ir para o céu. Sabe por quê? Porque não é pelo que nós fazemos, pelo que nós somos, pelo que nós alcançamos. É pelo que nós nos apropriamos, pelo que Jesus fez na cruz. E a Bíblia fala que é o sangue de Jesus que nos justifica. E é simplesmente uma questão de sentença. Quando o juiz declara alguém inocente, aquela pessoa talvez nem seja de fato inocente. Vocês concordam? Será que todas as sentenças que foram declaradas nos tribunais, todas elas foram de fato honestas, né? Será que todas as pessoas que foram declaradas inocentes de fato eram inocentes? Mas quando o juiz declara inocente, não há mais nada que se possa fazer. A pessoa, a partir daquele momento, ela se torna justa perante a sociedade, perante a lei. E é isso que Deus declara em nós, através de Jesus, porque Ele levou os nossos pecados na cruz. Deus nos declara justo. Então vocês estão compreendendo o que é essa identidade, essa compreensão de quem nós somos em Cristo? Eu sou justo porque Deus me fez justo, mas não porque eu mereço ser justo pelo que eu fiz. Isso é a nossa identidade. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aquelas pessoas que enxergam a miséria do outro. Aquela pessoa que, ao invés de ficar pensando nas próprias misérias, ao invés de ficar pensando no seu próprio bem-estar, enxerga a miséria do outro. E o texto diz que somente assim essas pessoas também alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, aquelas pessoas que são íntegras, sinceras, aquelas pessoas que não têm segundas intenções, puras de coração. E ser puro de coração não quer dizer ser perfeito, ser santo. Ser puro de coração é estar aqui diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou assim, eu fiz isso, eu sou desse jeito, mas eu estou aqui com o coração aberto. Eu não estou aqui para enganar ninguém, até porque Deus não se engana. Deus conhece o nosso coração. Bem-aventurados pacificadores. A Bíblia não diz apenas aqueles que apenas aqueles que declaram paz. Ou seja, a Bíblia não está falando apenas daqueles que, mesmo sendo ofendidos, não revidam. Mas, além disso, está falando daqueles que, mesmo sendo ofendidos, buscam pacificar. A Bíblia fala que nós temos o ministério da reconciliação. Sabe o que é esse ministério de reconciliação? É justamente não permitir que os elos, que as relações fiquem quebradas. Independente de quem é a culpa, é nossa função ser um pacificador. E aí Jesus vai no fundo da alma e do coração quando ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E complementa: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Ou seja, nós somos aqueles que, tendo todas essas características da nossa identidade, nós ainda nos dispomos a sofrer por Cristo. Essa é a identidade do discípulo. É isso que nos diferencia de ser um mero seguidor.
É isso que nos diferencia de ser um mero frequentador de igreja. E quando Jesus disse isso, disse ali para uma multidão, ele estava justamente colocando essa condição. Quer ser discípulo? Está aqui o código, está aqui o rol de características que você precisa estar disposto a ter. Não tem nada a ver com o seu próprio mérito ou com sua própria força. Qualquer um de vocês podem ser isso, mas estão dispostos a ser discípulos? Está aqui. Isso não mudou, irmãos. Isso ainda é uma realidade para nós. E aí Jesus continua: agora que vocês são discípulos, agora que vocês possuem essa identidade, agora vocês precisam influenciar o mundo. Por isso eu falei nesse instante que essa identidade, essa influência é uma influência santa, porque ela é realmente de Deus, né? Consagrada por Deus. Ela é preservadora. Por que essa influência é preservadora? Porque somente esse tipo de influência é capaz de preservar o mundo de toda a contaminação do pecado. E ela é visível. Sabe por que ela é visível? Porque é impossível possuir essas características sem que o mundo perceba. Vocês concordam comigo? É impossível ter esse tipo de conduta sem que o mundo perceba. E além disso ser visível para quem está perto, isso também é algo que nos confronta a nossa missão. Porque se eu sou um influenciador do mundo, eu tenho um papel de estar no mundo. Quando Jesus fez sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, não os peço que os tire do mundo. Não foi isso? Jesus não quer que saiamos do mundo. Jesus esteve no mundo. Jesus esteve no meio dos doentes, dos pecadores. Jesus não se limitou como mestre que ele era, a estar apenas no meio do seu grupo. Mas Jesus estava no meio dos pecadores. Deus quer que você esteja no meio em que você está. Deus quer que você esteja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deus não quer que você se afaste de quem você esteja. Agora, algo muito importante: você precisa preservar a sua identidade, você precisa influenciar a esses com quem você está. E aqui está a missão mais importante, que é uma missão que procede da nossa identidade. A missão de influenciar. Irmãos, isso é tão complicado, porque o que nós mais vemos hoje em dia é a igreja ou os cristãos sendo influenciados pelo mundo. Não é assim? Hoje em dia, assim, isso tem se tornado algo assim tão... isso já era há vários anos atrás. As pessoas começando a serem, os cristãos começando a ser influenciados pelo mundo, mas o que eu percebo hoje é que isso tem se naturalizado entre nós. Isso não mais nos incomoda, né? Antigamente, o cristão, ele era percebido. Não é verdade? Isso não foi, eu até deixei ele na cadeira, isso não foi proposital, não. É porque às vezes ficar usando o celular dá um trabalhinho aqui, dá uns errinhos aqui, mas há muito tempo que eu não trago minha Bíblia, hoje eu trouxe, né? É claro que isso não é nenhuma regra, não tem nada a ver com isso, mas de fato hoje, e como eu estou dizendo, não tem a ver com essas simbologias, como carregar a Bíblia debaixo do braço, mas os cristãos de antigamente, quem aqui tem um pouco mais de tempo dentro da igreja, participando de alguma igreja, percebe que há uns 10, 20, 30 anos atrás, quando alguém dizia assim, nem precisava dizer, era visível, né? Você percebia algumas características de que alguém era crente. Hoje, isso é bem mais complicado. Hoje você se surpreende com alguém depois de anos e anos e anos de convivência. Então você está na igreja? Então você é crente, né?
Eu me surpreendo diariamente com pessoas que eu convivo há muitos anos. Ué, você é crente? Eu sou, já tenho 10 anos. Não existe mais essa percepção. E aí você fala, então você está dizendo que é por conta da roupa, que é porque não carrega uma Bíblia debaixo do braço? Não. É que o cristão, ele tem a missão de influenciar. E se ele não é percebido, é porque ele não está influenciando de alguma forma. O cristão, como Jesus disse, ele precisa ser sal e luz. Não é isso que o texto está dizendo? Não é dessa forma que nós influenciamos? Jesus diz, vós sois sal. Percebam que ser sal e luz, muitas vezes a gente interpreta, creio que vocês já ouviram alguma mensagem aí, assim, no tom mais evangelístico, e é claro que ele não deixa de ter essa função missionária evangelística, mas ser sal e luz vai além da função evangelística e missionária, está falando da nossa existência. A minha existência aqui na terra precisa ser uma existência influenciadora. Compreendam que até o nosso pecado precisa ter a função de influenciar como sal e luz, sabia disso? Porque quando eu sou um discípulo, o meu pecado precisa ser tratado como discípulo. E as pessoas precisam compreender que como discípulo eu peco, mas como discípulo eu sou tratado, o meu pecado é tratado como discípulo. Até porque eu não vou deixar de pecar, eu não vou conseguir deixar de ser um pecador enquanto viver aqui. Mas como discípulo, o meu pecado será tratado como discípulo. E isso vai influenciar o mundo. Porque quem é discípulo não mente da mesma forma que o mundo mente. Até porque quando nós mentimos, imediatamente o nosso coração se constrange através da nossa consciência usada pelo Espírito Santo de Deus. Não é assim? E se isso não acontece, então tem algo errado. Não é? Porque o nosso pecado precisa ser tratado dessa forma. Mas Jesus disse, vós sois. E aqui tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, ele está falando justamente da nossa identidade. Vós sois, né? É a minha identidade que vai influenciar. É interessante porque no hebraico não precisava do pronome. Vós? Não precisava do pronome. No grego, apenas o sois já seria suficiente. Mas Jesus usa o vós justamente para poder destacar, enfatizar, vós sois, né? E é muito importante porque, de acordo com toda a estrutura do Novo Testamento, geralmente Deus nos declara a nossa identidade, declara o que nós somos, para depois colocar o que nós devemos viver diante do que nós somos. Ou seja, não é o que eu vivo, o que eu faço, que declara, que caracteriza o que eu sou, mas é o que eu sou que vai determinar o que eu devo fazer. Por quê? Porque a minha identidade vem de Deus. É Deus que constrói essa minha identidade. E aí ele começa dizendo que nós somos sal. Talvez hoje para a gente o sal ele tem uma conotação um pouquinho diferente, ou talvez até muito diferente, porque o sal na época ele tinha uma importância fundamental na vida do povo. Só para os irmãos terem ideia, sabe de onde surgiu o termo salário? Do sal, sabia disso? Porque naquela época era muito comum se pagar com sal. Porque o sal, como eu estou dizendo, era fundamental para a vida cotidiana, para a vida econômica e religiosa da época. Naquela época não existia energia elétrica, não existia congelador, nem freezer. Então qual era a forma das pessoas poderem preservar os alimentos? Salgando. Inclusive isso se tem uma realidade até muito pouco tempo atrás em algumas regiões mais afastadas, né? Mais simples. Eu creio que alguém aqui já deve ter ido em alguma roça,
alguma fazenda que não tem energia, e aí lá o pessoal, por não ter energia, fazia o quê? Pegava a carne e sal, e aí aquela carne bem salgada ficava ali. Já viram isso, né? E pensa numa carninha gostosa, né? Ficava ali, e aquela carne ficava semanas e semanas, né? Então o sal tinha uma função de preservação. O sal preservava a carne de quê? Da contaminação, não é isso? Da podridão. Olha a nossa missão como influenciador. Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, para sermos sal. E como sal, a nossa missão é preservar o mundo da contaminação, do pecado. Você tem essa função de influenciar o mundo contra o pecado. Como sal, eu tenho esse papel. Então, eu não posso mais olhar o pecado de forma naturalizada. E isso a gente tem que compreender de forma muito drástica em nosso coração, porque a igreja de hoje tem se acostumado com os pecados. Quando Jesus fala lá nas 7 igrejas do Apocalipse, e ele elogia algumas igrejas justamente falando isso, sabe? Falando de algumas igrejas assim, olha, eu tenho a favor de vocês, que vocês são contra, que vocês confrontam algumas situações, os nicolaítas, a Jezabel, e o que Jesus está dizendo ali, o que o Espírito Santo está dizendo ali através daquela carta, daquelas igrejas, é justamente isso. Nós não podemos nos acomodar, nem nos naturalizar com o pecado. O pecado nunca deverá ser algo natural a nós, nunca deverá ser algo que nós não nos incomodamos com ele. Porque a nossa função nessa terra é preservar o mundo da contaminação do pecado. E como que eu faço isso? Já parou para pensar? Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, através da palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus, demonstrando às pessoas que elas estão em pecado, apontando o pecado. E é claro, irmãos, que isso se faz com muita graça, com muito amor, né? Existem muitas pessoas por aí que são acostumadas a apontar o pecado como um grande juiz, né? Inclusive o próprio Jesus vai falar, e Jesus inclusive ele apontou muitos fariseus, porque os fariseus estavam apontando o cisco no olho dos outros, enquanto os dele mesmo tinha um pedaço de trave enorme, né? Não é essa forma de apontar o pecado. Até porque, lembrem-se que primeiro Jesus falou da nossa identidade. Então, pessoas que estão acomodadas com o pecado, de forma nenhuma, poderão apontar o pecado dos outros. Mas, nós precisamos falar do pecado. E nada é melhor do que a própria Bíblia para poder apresentar ao pecador o seu pecado. A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Quando as pessoas enxergam Jesus, conhecem Jesus, o próprio Espírito Santo evidencia o pecado no coração das pessoas. Até porque o que é mais grave não são aquilo que nós cometemos, não é esses pecados, como aprendemos lá no seminário, né? Não são os pecados, as ações, os atos, mas é o pecado, porque a Bíblia fala de pecados e a Bíblia fala de pecado no singular, diferença de um para o outro. Pecados são todas as ações, a mentira, o roubo e tudo mais que nós podemos fazer de errado que confronta a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala de um pecado. E o que é esse pecado? Pecado é a iniquidade, é a maldade que habita no coração do homem. É aquilo que nos afasta de Deus. É aquilo que faz com que nós fiquemos numa situação indiferente a Deus. Ou seja, eu nem sequer me importo que eu não estou na presença de Deus. Eu nem sequer me importo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E eu encontro justificativas para fazer o que eu estou fazendo. Ou seja, é o mal que está no coração do homem. É como o vírus e os sintomas.
Eu tenho o vírus da gripe, que seria esse pecado, essa iniquidade, e por conta desse vírus, eu tenho febre, eu tenho tosse, eu tenho coriza e uma série de outras coisas. Ninguém trata os sintomas, precisa ser tratado o vírus. E aí, quando Jesus é apresentado através do Evangelho para as pessoas, Deus nos confronta em relação a esse vírus, a essa iniquidade, esse mal que está em nosso coração. Amém. Então precisamos falar, precisamos pregar, precisamos apresentar o Evangelho para as pessoas, mas também precisamos testemunhar. Às vezes a gente se perde na nossa missão de discipulado, porque Jesus diz, ide e pregar o Evangelho, mas Jesus também diz, ide e fazei discípulos. E o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é exatamente o que Paulo fez. Pegou uma série de pessoas que ele começou a evangelizar e começou a dizer, olha, agora sejam meus imitadores, sigam o meu exemplo, olhem para mim, eu vou ajudar vocês, eu estarei com vocês. Mesmo distante, Paulo mandava cartas, Paulo estava presente, Paulo estava acompanhando. É nossa missão. E assim nós iremos preservar o mundo da contaminação do pecado. Mas o sal tinha outra função, e tem até hoje, que é a função do sabor. Não é isso? O sal, ele dá sabor. Não é essa a única função que o sal tem? E Jesus pergunta isso, né? E se o sal perder o seu sabor? Na minha versão aqui, como restaurá-lo? Em outras versões, para que serve? Para que serve um sal que não salga? Não é isso? Mas olha que coisa interessante. Muitas vezes nós estamos nos ambientes e nós não geramos o nosso sabor. O único que possui sabor somos nós, porque somente nós somos sal. Certo? Se eu não gero sabor, se eu não salgo, irmãos, o salgar do sal é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Já comeu um churrasco sem sal? Já? Se alguém estiver disposto para entender exatamente o que eu quero dizer, compre aquela picanha, sabe aquela bem cara, que eu não sei nem o preço que eu não comprei nessas coisas, mas compre aquela picanha e faça um churrasco sem sal. Você vai se arrepender de cada centavo que você gastou em comprar aquela picanha. E eu duvido que você vai comer mais que 2 pedaços. Né? Porque sem o sal, e a gente precisa compreender isso, irmãos, nós estamos salgando. O mundo está percebendo o nosso sabor. É muito interessante porque o texto fala sobre através das nossas boas obras. E a palavra boa no grego, ela tinha 2 interpretações, de boa e de belo. Ela também podia ser compreendida, ou seja, não apenas boas obras, mas também como belas obras. Ou seja, as nossas obras também atraem. As pessoas olham, ela chama a atenção das pessoas, porque elas são belas, são atrativas. Se alguém puder abrir para mim, ou melhor, vamos abrir juntos, né? Jó 6,6. Olha que coisa interessante na versão NVI. Come-se sem sal uma comida insípida, ou algum sabor na clara de ovo? Agora Colossenses 4,6. Colossenses 4,6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. As nossas atitudes, os nossos atos, as nossas falas, o nosso comportamento precisa ser uma atitude, um comportamento de alguém que está ali disposto a salgar.
a influenciar com o sabor de Cristo, o sabor do Evangelho, o sabor da verdade de Deus naquele ambiente. E aí entendam, a maior verdade que nós temos aqui é: eu preciso influenciar. Não, um exemplo para vocês compreenderem: o sal, ele sempre é percebido. Tanto é que quem aqui é bom na cozinha aí, quem gosta de cozinhar, às vezes você erra no sal, não é? Não é assim? Coloca um pouquinho a mais de sal. Alguém vai ficar sem perceber? Não, porque o sal, ele não pode ser, ele sempre é percebido, certo? Então, onde eu estou, eu preciso salgar. E por fim, ainda falando aqui de sal, o sal também ele é símbolo de aliança. Só um texto apenas para a gente poder adiantar e caminhar para o final. Levítico 2,13. Levítico 2,13. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixem o sal da aliança do seu Deus faltar nas suas ofertas de cereal. Coloquem sal em todas as suas ofertas. O sal era visto também como um símbolo de aliança. Ou seja, como é que eu salvo? Eu salvo demonstrando, protegendo, confrontando o pecado, sendo preservador do pecado. Eu salvo demonstrando o sabor do Evangelho, mas eu também salvo demonstrando a minha fidelidade na aliança que eu tenho com Deus, certo? Ou seja, as pessoas precisam olhar para mim e perceber que eu sou alguém aliançado com Deus, alguém que tem um compromisso com Deus. Isso precisa ser evidente. Por isso que eu falei lá no início, a nossa influência precisa ser uma influência visível. As pessoas precisam perceber que eu sou alguém que possui uma aliança com Deus. E aí Jesus, quando ele disse: olha, e como o sal perde o sabor? Como pode? Como é que o sal perde o sabor? Quando os discípulos, aqueles que estavam ali, os ouvintes de Jesus, ouviram falar a respeito disso, eles compreenderam claramente, porque o sal, que boa parte dele vinha lá do Mar Morto, lá naquele período, o sal, os irmãos sabem disso, não sei se alguém aqui é da área de química, mas o sal, que é o cloreto de sódio, o sal puro, ele nunca vai deixar de ser salgado. O cloreto de sódio, ele é salgado, sempre. É impossível você tirar a salinidade ou o gosto salgado do cloreto de sódio. Mas quando é que o sal perde o sabor? Deixa de ser salgado? Quando ele é misturado. Então o sal daquela época era comum a algumas pessoas que recebiam o sal como um salário. Provavelmente, nenhum canto está dizendo isso, mas imagina que botava no tetinho, dava uma testada, né? Deixa eu ver se esse sal está salgado mesmo, justamente para saber o que está contaminado, tem mistura. A gente percebe isso, o pessoal que gosta de café, aí tem muito isso no café, né? Não é verdade? Então, que você compra um quilo de café por um preço e outro quilo de café por um preço bem diferente. A diferença é que o café puro. Muitos desses cafés que nós tomamos hoje, principalmente esses mais comuns, ele vem com muita mistura de muita coisa, né? E isso tira um pouco o gosto verdadeiro do café. O sal era exatamente assim. O sal daquela época, quando ele vinha com contaminações de uma série de outras coisas, ele perdia a sua salinidade. E aí o que se fazia com esse sal sem sabor? Isso não é apenas, parece ser uma informação escatológica do fim dos tempos, de ser lançado para ser pisado, não. Naquela época, o sal, quando não tinha qualidade, não tinha sabor, e o sal sem salgar não serve para absolutamente nada, mas tinha uma utilidade. Naquela época, naquela região, existiam alguns momentos de muita neve, mesmo nas regiões desérticas, não tinha pavimentação, se jogava esse sal sem salgar no chão, da mesma forma como nós fazemos hoje com cascalho. Não tem alguns lugares que fazem isso? Joga cascalho para ajudar o povo a pisar sem escorregar. Então se fazia muito isso naquela época, jogava esse sal no chão, para não jogar fora, assim, para não descartar, até porque não se tinha como se descartar de forma, era um elemento químico, né?
Não era qualquer lugar, você não ia jogar nos rios, você não ia jogar em qualquer canto. Não tinha um saneamento como nós temos hoje, se jogava no chão. Criava utilidade, ou seja, a utilidade de ser pisado. Era exatamente, o povo compreendeu exatamente aquilo que tinha uma finalidade, que era salgar, perdeu a sua utilidade e agora só serve para ser jogado aí de qualquer jeito, para o povo não escorregar. Nossa função, nossa missão é ser salvo. O maior perigo da igreja não é estar no mundo, é estar e não se diferenciar. Não podemos, irmãos, perder a nossa capacidade de confrontar. E por fim, para terminar, nós também somos luz. Não é isso? Vós sois luz. A Bíblia ensina uma coisa muito importante. Nós não temos luz própria. Nós não temos luz. A luz não vem de nós. A luz vem de Deus. Imagine a lua. A lua não tem luz própria. A lua resplandece a luz do sol. Da mesma forma, nós não temos luz. Abra, por favor, Isaías, capítulo 9. Chegando no fim, viu, irmãos? A partir do verso 2, quer dizer, apenas o verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Abro agora também 42, Isaías 42, 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão. Ou seja, não é você, eu que estou segurando firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. De forma muito objetiva, nós somos os portadores da luz de Deus. Os portadores. E aí qual é o grande risco? O próprio Jesus falou isso aqui. É pegar essa luz e tampar, esconder. E o texto ele vai falar do candeeiro, do alqueire. Era uma espécie de uma vasilhazinha. A luz daquela época, as pessoas não tinham grandes fontes de luz, como refletores, isso não tinha luz elétrica, então era tipo as lamparinas, né, com azeite. E aí, aquelas lamparinas precisavam ser colocadas nas casas na forma mais alta possível. Vivemos isso aqui sexta-feira, não foi? A nossa ideia aí foi colocar o celularzinho aqui. E aí a irmã Valéria falou: coloca no local alto. Não foi assim, irmã? Foi ideia sua. Coloca no local alto, porque a gente está colocando baixo, aqui não está iluminando nada. Coloca alto, porque quando colocamos alto, iluminou bem mais, né? Era algo muito parecido. Então, imagine, e quando Jesus falou assim: olha, ninguém pega uma lamparina e tampa com a vasilha. Jesus estava falando assim: ó, isso é uma coisa absurda. Não era nem algo comum de alguém fazer, era algo absurdo. Então, você que possui a luz de Deus, você não pode esconder essa luz. A sua luz precisa brilhar. A sua luz precisa resplandecer. E não existe luz que não resplandeça nas trevas. Não existe luz que não resplandeça nas trevas. Então eu preciso
deixar que a minha luz resplandeça. Mas sabe qual é a nossa grande missão e responsabilidade? E Jesus, quando disse sobre tampar, é que muitas vezes nós cristãos vivemos duas realidades tristes. A primeira realidade é de não ter a luz, infelizmente. É de talvez ter alguém que ainda não recebeu essa luz de Deus. Se nega, se fecha, talvez apenas como um simples ouvinte, ou alguém que não se compromissou a ter essa luz. Isso é terrível. E essa pessoa precisa ser alcançada pela salvação de Deus, aliançada com Deus através do sangue de Jesus, para que ela possa receber essa luz de Deus e assim também resplandecer. Mas existe um erro, um segundo erro, que a igreja tem cometido, que foi o mesmo erro, e eu comecei falando sobre isso, o erro lá do povo de Israel, foi o erro de tentar isolar a sua luz. Nós não fomos chamados para estar aqui. Nós não temos a missão de resplandecer a nossa luz aqui, ou apenas aqui. A nossa missão é resplandecer a nossa luz lá fora. E parece que eu estou falando aqui uma grande bobagem, uma grande incoerência, mas muitas pessoas vivem sua religiosidade apenas aqui. E lá fora é como se fosse alguém como todos os outros lá fora. Tentam viver uma vida como os outros. Ou seja, ao invés de tentar ser diferença, tentam ser iguais. Não é verdade? Será que eu estou falando muita bobagem aqui na frente? Tentamos viver como os demais, quando a nossa missão é iluminar. E sabe qual é a nossa grande e última responsabilidade aqui para terminar? É que se nós não sermos luz para esse mundo continuará vivendo em trevas. Compreendem isso? A nossa missão, e é por isso que Deus não nos tirou daqui ainda, e é por isso que nós ainda estamos aqui, e é por isso que nós fomos alcançados por Jesus, e continuamos aqui vivendo todo o sofrimento que esse mundo tem e nos traz, porque nós temos essa missão de iluminar. Você está disposto a isso, irmão? Você compreende a sua missão no reino? Será que nós, como igreja, temos a compreensão da nossa missão de salgar esse mundo, de salgar essa sociedade, de salgar esse contexto que está aqui, de iluminar, de ser uma luz nessas trevas? Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão e essa é a nossa identidade como discípulo. Se você compreendeu que Deus falou com você, queria te pedir, feche seus olhos nesse instante. E é muito importante porque isso é uma coisa entre você e Deus. Coloque diante de Deus como está a sua vida, coloque diante de Deus como está a sua missão, coloque diante de Deus como está a sua identidade, coloque diante de Deus aquilo que tem contaminado a sua identidade, coloque diante de Deus as impurezas que tem contaminado o seu sal. Coloque diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus, que Deus ele nos trata, que Deus ele nos transforma, que Deus ele nos molda, que Deus retira todas as impurezas, e nós podemos pedir a Ele nesse instante que Ele nos torne um sal puro, e que Ele faça com que a nossa luz, que talvez esteja tampada pelo nosso isolamento ou tampada pelos nossos pecados, Ele pode fazer com que a nossa luz volte a brilhar. Senhor, nós te pedimos nesse instante, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, que o Senhor possa restaurar a nossa identidade de discípulo,
Que o Senhor possa nos fazer novamente influenciar esse mundo. Porque nós entendemos, Pai, que essa é a nossa missão. E nós não queremos ser inúteis. Nós não queremos ser inúteis. Nós não queremos, Pai, estar aqui no mundo e ser usados apenas para ser pisados. Nós não queremos estar aqui no mundo, Pai, e não ser, Pai, vistos e percebidos com a nossa verdadeira finalidade de salgar, de confrontar, de preservar, de iluminar e de ser declarantes da nossa aliança e da nossa fidelidade. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, pela tua graça, através do que o Senhor fez na cruz do Calvário, pelo teu sangue, que o Senhor nos restaure e que o Senhor nos use nesse lugar, que o Senhor nos use onde quer que estejamos, para que o mundo possa perceber a luz de Cristo, o sabor de Cristo, porque a tua palavra, Pai, nos ensina que a tua luz destrói, desfaz todas as trevas, e que o sabor do teu evangelho é um sabor agradável, porque era um sabor cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, de paz, de alegria, de longanimidade. É um sabor cheio de ti, Senhor, do teu caráter, do teu amor. Pai, em nome de Jesus, não deixe que nos percamos, não deixe, Pai, que nós venhamos a perder a nossa funcionalidade aqui nesse mundo, e nos resgate e nos torne úteis na tua missão e no teu evangelho. É isso que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém.